Ontem morreu Philip Roth, que foi um dos maiores autores, um dos maiores romancistas do século XX. E além de seus livros, além das suas grandes obras, um dos fatos que será lembrado da posteridade é o desdém do Nobel pela obra dele. Eles optaram por premiar o Bob Dylan, alguns anos atrás, em vez de dar o prêmio para o Philip Roth, que realmente é um dos grandes autores, é um dos grandes nomes da segunda metade do século XX em diante. Tem uma frase do Roth que eu me lembro sempre quando eu vou escrever, que ele diz que o romance está morrendo, né? Ele diz que é um animal agonizando, que está morrendo. Houve até um debate, uma discussão entre o Paul Auster e o Roth por causa disso. Ele estimou que em torno de 25 anos as pessoas não leriam mais romances, não leriam mais livros impressos, porque segundo ele a forma impressa não consegue competir, não consegue disputar espaço com as telas, primeiro com o cinema, depois com a televisão e depois com a internet. Então, para ele, é uma concorrência desleal e que, aos poucos, a literatura deixaria de ter espaço e passaria a ter um outro tipo de relação com as coisas. Na verdade, o que ele fala é com relação à concentração, né? Que as pessoas já não têm concentração para ler livros longos, que é uma mudança na forma de pensar o mundo, de pensar a realidade. E eu acho que aqui tem dois pontos a serem considerados. Primeiro é que no auge do romance, que foi no século XIX, que foi quando o romance se tornou a forma literária por excelência, era um modo como as pessoas conheciam os sentimentos humanos, conheciam outros países, conheciam outras experiências. Então, em 1880, por exemplo, se alguém quisesse entender como era a vida na Índia ou no Japão, eles iam buscar nos romances. Os grandes autores como Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Tolstói eram os grandes autores que representavam o mundo, através do qual as pessoas buscavam uma compreensão da realidade. Também foi o auge do romance naturalista e realista. Quando surge o cinema, quando surge essa outra forma de expressão, então, assim como ocorreu com outras formas de arte também, houve um afastamento dessa representação realista do mundo. A expressão artística se revolucionou, se tornou de vanguarda. Então, mesmo os autores romancistas dessa época, do começo do século XX, como Joyce, como Proust e como a Virginia Woolf, passaram a buscar experiências internas nossas, a representar o nosso mundo interior, as nossas vivências interiores, em vez de tentar olhar para o mundo para fora, né? É como se houvesse uma ruptura já e a gente não pudesse mais ter uma narrativa do mundo exterior, apenas aquilo que a gente sente, apenas aquilo que a gente vivencia. E por fim, na segunda metade do século XX em diante, né, com a televisão e com outras formas de expressão também, com a cultura de massa, o romance ainda tem uma sobrevida com o próprio Philip Roth, com Garcia Marques, com Saramago, com outros grandes romancistas que ainda deram um novo ímpeto ao romance, mas hoje em dia, segundo Roth, isso já não é mais possível. O que vai acontecer é que o romance se torna uma forma cult, como é a poesia épica, a poesia lírica dos latinos, por exemplo, ou como a ópera, né, que poucas pessoas vão consumir. Ainda vai continuar tendo leitores, mas já não vai ter o grande apelo nem essa grande influência que já teve em outras épocas. Talvez ele mesmo sentisse isso, né? Ele como escritor, iniciando sua carreira nos anos 60, e à medida que foi escrevendo ao longo desses muitos anos, percebendo como as obras já não eram tão influentes nesse sentido de compreensão da realidade mesmo, de como já talvez não atingissem o público que ele imaginava que deveria atingir. E o outro ponto que a gente tem que considerar, isso é uma teoria que foi sendo elaborada nos últimos anos, é que existem formas diferentes de pensamento. Então, tradicionalmente havia uma forma de pensamento chamada de ouriço, de concentração profunda, de pesquisar com profundidade os assuntos, né, que foi decorrente da invenção da imprensa, a gente poder analisar certas informações de maneira mais abrangente, através da leitura de livros, e uma outra forma de pensar que é chamada de raposa, né, que seria esse pensamento que pula de uma informação para outra, com os hiperlinks, né, como você vai clicando num link no outro, então você nunca se concentra sobre uma informação específica, mas sempre saltando, fazendo conexões entre informações. E isso seria uma representação de como a gente pensa hoje, de forma fragmentada, sempre coletando pedaços de informações e que levaria a um novo tipo de pensamento, né? Não apenas um novo tipo de literatura, mas qualquer outro tipo de conhecimento em várias outras áreas. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, não, mas hoje em dia as pessoas leem como nunca leram antes, basta você ver o Wattpad, por exemplo, que tem milhões de leitores e centenas de milhares de escritores lá publicando suas obras, mas o Roth está falando sobre outra coisa, não sobre isso. Eu acho que isso representa talvez o último estágio da literatura, o último estágio desse romance, que já não representa nada, já não diz mais para a realidade, é apenas mero entretenimento, é mera cultura de massa mesmo, que não te transforma e não te torna uma pessoa melhor. Então seria apenas o último estágio de uma forma, de um gênero literário que está agonizando há muito tempo. E segundo Roth, embora eu concorde com ele em muitos aspectos.
Então quero saber se você já leu alguma coisa do Roth, se você acompanhou as obras dele, se você tem algum livro favorito do Roth, deixa no comentário aqui embaixo. E também me diga se você realmente acha que a literatura e o romance, a forma romanesca principalmente, é incapaz de concorrer, é incapaz de competir com as telas, com a internet, com a televisão, com o cinema, ou se a gente ainda vai ver muitos livros sendo impressos ao longo dos próximos anos ainda, das próximas décadas e talvez dos próximos séculos. Eu acho que não. Eu acho que a gente não vai ver isso. Eu acho que a gente vai ver uma profunda transformação no modo como a gente acessa conhecimento. Talvez seja mais do que 25 anos, como o Roth previu, mas certamente gerações e gerações futuras não vão ter nenhum contato com o romance nem com o livro impresso. E para mim é difícil sentar e escrever pensando que estou trabalhando com uma forma obsoleta e que ao longo dos próximos anos talvez se torne algo cult e que ninguém tenha acesso. Embora eu já sinta um pouco isso, embora eu já sinta, pelo menos na forma que eu trabalho, no tipo de escrita que eu faço, eu já sinto que já é cult, já tem pouco público e muitas pessoas não se interessam. Então deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!